Mas eu começo o programa de hoje com um assunto aqui muito interessante. Olha, sobre problema respiratório nesse tempo de coronavírus. E quem tem dúvida já vai mandando pra gente no WhatsApp do Vida Melhor. 0 operadora 11 9 50 45 18 40. Mas eu já começo com um monte de dúvida, que eu já tô cheio de dúvida aqui. Quem tá aqui para nos ajudar a falar sobre isso é o doutor Edson Monteiro, que é otorrinolaringologista, tem mestrado e doutorado pela Unifesp. Ele é ex-presidente da Associação Médica Brasileira de Ortomolecular, é supervisor da residência otorrino, olha o tamanho do currículo desse homem, no Hospital Santa Marcelina, e diretor-presidente do IBRACE, ele é fera! Seja bem-vindo, doutor Edson. Doutor Edson, não posso abraçar, olha, vamos abraçar assim, senta ali. Obrigado, eu queria conversar com o doutor Edson, era sobre moto, né, doutor Edson? Que a gente estava conversando, a gente estava falando sobre... Somos adeptos, né, Fábio? Doutor Edson tem Vespa, eu sou apaixonado. O senhor tem quantas Vespas mesmo? Eu tenho uma Vespa 63 e duas lambretas. Lambreta, 57. gente, lambreta é demais. Se bem que eu gosto mais de Vespa do que de lambreta, eu também gosto bastante. Né? Nossa, que demais. Um outro dia, ô Priscila, a gente vai fazer uma pauta sobre Vespa. Vespa. Aí me convida, hein? Aí a gente vem. Eu trago os vespeiros aqui. Mas, doutor, agora a gente tem... Doutor, fala pra gente essa questão. O senhor é otorrinolaringologista e essa questão está muito ligada com essa infecção trazida justamente pelo coronavírus. Esse vírus, o Covid-19, ele tem... por que ele é tão agressivo na questão respiratória? Então, ele é a característica do próprio vírus, né? Geralmente, esses vírus dessa família, eles acometem mesmo o sistema respiratório. Alguns, sistema respiratório alto, outros mais baixo. Sei. Né? O sistema respiratório alto é o quê? Seria nariz, garganta, laringe, isso aqui. Até traqueia no máximo. Para baixo é o pulmão. O pulmão. E esse vírus, ele acomete especialmente o sistema respiratório inferior, né? Que é o mais... Que é o pulmão. Agora, mas também o sistema respiratório alto. Também. Mas assim, a pior gravidade desse vírus é realmente nas pneumonias virais, que ele acomete as pessoas que são vulneráveis a esse vírus, a essa doença, né? E que precisam de cuidado especial e hospitalização. Doutor, como que funciona esse mecanismo? Por exemplo, a pessoa ela é infectada com o vírus, é claro, se o sistema imunológico tiver e não combater logo, ele vai alojar justamente nessa questão do sistema respiratório. Do respiratório. E ele começa, então, a agredir já as células do pulmão. Então, ele, como qualquer virose, né, padre? Qualquer virose. Qualquer virose. Então, ele vai ter... a diferença entre a pneumonia, o HN1, por exemplo, H1N1, que agora é o momento, né? Agora é o momento. É o momento, então. E esse vírus também acomete o sistema respiratório. Mas a diferença é que a projeção desse vírus, do coronavírus, é muito maior. A multiplicação desse vírus é mais rápida que o influenza. Né? Mas a letalidade, na verdade, dos dois vírus, ela é importante para a terceira idade, para as pessoas com mais idade e as pessoas que têm alguma comorbidade, que é alguma doença associada. Doutor, comorbidade, de repente, pode ser também o fato da pessoa ser fumante, Fumante obesa. Também, tabagismo também se inclui, tá nesse risco também. Né? Coronariopatias, quer dizer, doenças cardiológicas, hipertensão, principalmente diabetes, e as pessoas que tomam medicação de hipertensão precisa ter cuidado, porque alguns remédios antihipertensivos e também anti-inflamatórios, eles propiciam a facilidade da disseminação do vírus, da proliferação no organismo. Então, precisa ter cuidado. Então, assim, os mais jovens, até 40 anos, isso saiu um trabalho agora de Stanford, que praticamente o risco é muito pequeno. Muito pequeno. E corresponde a 80% da nossa população, de 0 a 40 anos, né? Então, assim, todos os cuidados de isolamento precisam ser efetivos acima de 60 anos.
Acima de 60 anos não sai de casa, tem que ficar em casa. Tem que realmente... Segue o facho em casa. Exatamente. Até que as coisas se clareiem, porque nada ainda está muito definido. Todo mundo tem visto assim entrevistas na televisão, acompanhando as redes sociais. Às vezes acompanha e escuta coisa bobagem, mas tem muita coisa boa também sendo colocada. E o fato é o seguinte, por enquanto, nós não sabemos para onde vai caminhar isso. O Brasil, nosso país, o Ministério da Saúde, eu acho que ele está agindo de uma forma muito boa. Muito sensata. Muito sensata. Que ele se preparou e está trazendo EPIs, quer dizer, máscaras e tudo para a área de saúde, porque, na verdade, todo mundo deveria usar máscara. Doutor. E diz que o protocolo aqui no Brasil diz que vai mudar para todo mundo usar máscara, né? Diz que... Por que as coisas vão mudando? Porque, assim, nós também temos carência de algumas coisas. Né? Por exemplo, nós temos carência dos testes, que o certo seria todo mundo ser submetido ao teste. Que aí você teria uma triagem melhor. Como é que está a comunidade, como é que está a expressão desse vírus na comunidade, e você teria a condição de fazer um isolamento, aí o tal do isolamento vertical. Se você tivesse... Se tivesse. Como nós não temos... Faz o então, isolamento total. Tem que fazer, mas assim, eu acho que... eu estou me antecipando às suas perguntas, mas é que... ótimo. E eu tenho um monte, doutor, eu acho... Então eu acho o seguinte, isso é uma opinião minha, não é das instituições que eu não estou representando instituição nenhuma aqui. Eu estou vindo com o meu ponto de vista, né? Eu acho o seguinte, eu acho que todo mundo fala da questão social que está acontecendo, econômica principalmente. Isso é o grande que é preocupante para todos nós e para mim também. Eu também estou nesse meio. Todo mundo está. Todo mundo. Não sabemos o dia da manhã, porque nós dependemos do recurso que a gente faz do nosso trabalho. A economia girar, de tudo isso. A economia girar. Mas o que acontece assim, a vida é mais importante que tudo sempre. Mas a vida também depende da economia funcionar. Porque as outras doenças estão continuando. As pessoas também estão morrendo de gripe. As pessoas também estão morrendo de tuberculose. Né? O isolamento, ele é um pouco utópico em algumas questões, por exemplo, nas comunidades. Como é que você vai fazer isolamento nas comunidades? É difícil mesmo. Muito difícil. Então, o que eu acho? Eu acho que, assim, o país está se preparando... Está se preparando agora. Atrasou muito. Atrasou. Não é culpa do governo desse que está e tal, mas é a política que vem sido feita ao longo desses anos todos em relação à pesquisa, a equipamentos. Sempre foi negligenciado no Brasil. Sempre foi negligenciado. E, inclusive, bolsas de estudantes para mestrado, doutorado. Eu fiz pós-graduação na Unifesp, tive bolsa de mestrado, tive de doutorado. A gente sabe a importância disso para o desenvolvimento de conhecimento no país. Isso foi renegado. Ao longo desses anos. O senhor tem razão. Agora, se a gente vê, por exemplo, o exemplo de um país que está preparado, que é a Coreia do Sul, eles não fizeram nenhum isolamento horizontal. Testaram todo mundo? Todo mundo recebeu Então, assim, qual é a minha opinião? Não é que eu recebi informação do Ministério, nada. Mas a minha opinião, e que a gente discute com os colegas, que eu também estou na frente, apesar de ter 66 anos, vou operar amanhã um paciente no hospital, que com problemas lá. Nós temos 2 pacientes para serem operados lá no Santa Marcelina e que não pode esperar. Não pode esperar, né? Não pode esperar. Então, qual que é a minha opinião? O que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que tanto os governos estaduais quanto o governo federal, cada um tem uma visão, e a gente não vai entrar no meio dessa briga aí, de pontos de vista diferentes, mas eu acho que cada um está preocupado, sim. Cada um está preocupado do seu jeito, e todos esses que estão à frente dos governos, tanto federal quanto os estaduais, eles estão se baseando pelos seus técnicos de saúde, de epidemiologia. Nenhum político está dando parecer que não seja embasado em questão técnica. E nessa hora eu sempre falo, cada macaco no seu galho, é o médico que vai falar. Então é muito difícil você ficar falando mal desse ou falando mal daquele, porque cada um tem o seu ponto de vista e a sua amostragem, o seu conhecimento. Eu acho que daqui para frente o que vai acontecer é o seguinte, a economia também não pode parar. Então eu acho que mais um tempo de quarentena, e aí a sociedade, os governos, eu acredito, eles vão liberar aos poucos e devagarinho as classes menos suscetíveis e vão observar. Não pode ser nada definitivo, padre, porque isso é uma doença
que ninguém esperava. Justamente, né? E não se tem conhecimento científico disso ainda. Mesmo a questão dessa capacidade imunológica, dessa memória imunológica, ainda não aconteceu ainda no organismo das pessoas. Exatamente. E eu acho que também é uma mudança de paradigma que vai acontecer, mudança de pensamento das pessoas. Depois desse tempo vai ser diferente. Porque, olha, o senhor que é um homem de Deus, a gente sabe que a Bíblia, que é o livro da lei mais importante que nós temos, já demonstrou que quando a humanidade se esquece de si, esquece de alguns valores, começa a vir... Deus dá uma sacudida na gente. É verdade, então, está na hora de pensar. Bonito o médico falando isso. Eu acho bonito isso, médico. Eu acho bonito um médico, né, um pesquisador, como o senhor falar isso, porque isso é verdade. Né? A gente estava falando, olha, teve o dilúvio uma vez, teve peste outra vez, teve isso. Deus dá uma sacudida e fala, o que é isso? O que vocês estão pensando? E tem que ter responsabilidade, sabe, padre? Então, mudança de paradigma que eu falei de pensamento pelo seguinte, primeiro, as pessoas e os governantes, de uma forma geral, eles têm que se preocupar com o dia depois, tem que ser propositivos, tem que ter uma visão estratégica das coisas, porque essas pandemias vão continuar. Elas vão vai aparecer outros vírus. Aliás, vírus. É interessante uma informação dos seres, né, das patogenias. Os vírus a gente tem em mais quantidade na natureza do que fungo, do que bactéria, do que planta, do que tudo, né? Exatamente. Tudo. E o planeta está mudando. Sei. Nós estamos interferindo na fisiologia do planeta. Nós estamos com muita poluição, nós estamos aglomerados, nós estamos estressados. É uma quantidade de estresse, de informação que chega e tudo. E uma das coisas que mais debilita o ser humano é a imunidade dele. É verdade. É essa questão emocional, o medo, a ansiedade. Justamente. Né? Então todo mundo fica com medo. Agora eu vou pegar, agora eu vou... Eu tô tossindo. Falei pro senhor, né? Eu começo a ver. Falei, senhor, eu tô tossindo. Então eu acho que todo mundo, em várias emissoras, em vários órgãos aí que está divulgando notícia, tem falado sobre o vírus, tem informado. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de fazer é o seguinte: a população tem que se acalmar. Acalmar. Não adianta virar neura isso, tem que se acalmar. Calma. Porque isso vai passar. E vamos seguir o que os nossos governantes, os nossos secretários de saúde, nossos ministros, os técnicos, que ninguém que está na internet que eu estou vendo no WhatsApp e tal, é técnico. Aquilo Então vamos seguir as colocações técnicas, né? Os pareceres e não os achismos, mas os pareceres técnicos. E vamos seguir, vamos tocar a vida. Todo mundo está no mesmo barco, o barco no mundo inteiro. Tá falando é muito... Ó, isso que o senhor está falando é inédito, porque até hoje eu não vi ninguém falando isso. Calma, gente. Calma, não é que vai morrer todo mundo, não é que vai... Isso nós vamos passar, já passamos por outros momentos. Sim. Esse não vai ser o último vírus que vai ter daqui uns dias. Já tivemos ebola, já tivemos influenza, já tivemos a fitose, já tivemos tudo isso. Por que o HN1 não está sendo um drama? Porque tem a vacina. Porque já tem a vacina. Essa vacina vai sair daqui uns dias... Não, demora mais de ano e meio, ou se não demorar mais. Mas eu acho que assim... Nós já devíamos estar nos preparando, ter um parque tecnológico para isso, para desenvolver esse tipo de coisa. Doutor, tem um monte de perguntas, eu tô... meu Deus do céu, tem um monte de perguntas, mas eu também tenho um monte de perguntas que eu queria fazer, mas não é possível. Tem pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta antes, pode fazer? Doutor, por que sempre que fala da tosse desse corona, diz que é tosse seca, que é uma tosse que vem da onde? Vem do pulmão, vem daqui? Porque existe diferença dessas tosses também, né? É uma tosse irritativa, não é uma tosse... Seca é diferente de produtiva, catarrada. Catarro, não é catarro? Não, porque quando o vírus ele pega no pulmão, ele vai pelo interstício, ele não entra dentro do alvéolo, ele vai em volta do alvéolo, em volta do tecido pulmonar. Sei. Né? Então causa uma irritação brônquica, mas não com muita secreção. Porque quando a gente tem aquelas gripes que dá catarro, é o catarro que irrita, né? Que a gente fica tossindo para sair o catarro. Agora, com o tempo, pode virar uma tosse produtiva. Que é muco, cria muco, né? Agora, a característica desse vírus, ele é diferente, por exemplo, do resfriado comum. É que o resfriado comum a pessoa espirra muito. E essa virose não dá espirro, praticamente. Porque o senhor falou. Não pega muito o nariz. Nariz é para baixo. Um pouco mais para baixo. Pega o trato respiratório baixo mais. Pouco faringe também. Faringe, a garganta. Sei. Dá um pouco de dor de garganta, mas não tanto quanto a gripe.
Porque a gripe dá aquela dor de garganta. A gripe dá mais dor de garganta do que esse próprio... O sintoma mais dele é a dor de virose, dor de cabeça. Pode dar febre alta, né? E... Essa questão, porque quando tem pneumonia, existe uma dor nas costas. Então, pode dar dor nas costas, pode dar, mas principalmente falta de ar. Ah, isso, falta de ar. Esse é o problema. Esse é o grande sinal. Esse é o grande sinal. Vamos para a pergunta lá, mas é muito bom conversar com o doutor. Nossa, doutor, olha aqui, o Jefferson Rodrigues, do Rio de Janeiro. Doutor, eu tenho asma e ansiedade. Nesse período de pandemia, estou sentindo que minha asma está atacando constantemente. Quais são os cuidados que devo tomar? A asma está ligado com a ansiedade também, não está? A asma é uma doença respiratória, né? Que ela tem um fator extrínseco, que é as questões ambientais, alergia tá. Mas tem um intrínseco, como o padre falou, né? A questão emocional. Então, a asma, ela tem esses dois fatores. A pessoa submetida a um estresse, ela pode... Claro que ela pode desenvolver a asma, sim, pode desenvolver crise de asma. Então, principalmente o asmático que está no grupo de risco, eles têm que se isolar em casa. É isolamento. Isolamento. O asmático, por ser asmático, ele já é do grupo de risco. Por ser asmático, ele é do grupo de risco. E a questão que nós até conversamos antes, antes de entrar no ar, né, padre? O medo é a pior coisa que pode ter. Medo é perigoso, né? gente. Então, assim, a ansiedade é o que vai causar mais problemas na população por causa exatamente disso. As pessoas vão ficar ansiosas, vão ficar com medo e elas vão acabar adoecendo. Por conta dessa questão. Então, tem que se acalmar, tem que esperar as coisas acontecerem e já vai ter alguma liberação para alguns segmentos do mercado, porque não vai poder parar o país, mas depois provavelmente vai segurar um pouquinho de novo. Vai acomodando. Vai acomodando até se entender como é que vai... o médico trata o paciente também, não é? Vamos supor, você dá um remédio, tira um pouco, bota um pouco, não é? E as pessoas estão falando, tem que liberar tudo. Eu já ouvi isso, olha que besteira. Não, tem que liberar tudo porque nós estamos em época de verão, daqui a pouco vem o inverno e o vírus é pior no inverno. Nada a ver, né? Nada a ver isso aí. Nada a ver. Porque lá foi em clima frio e tal. Isso não, a questão... Bobagem do WhatsApp, já. Isso é bobagem, isso é besteira. Não, mas eu já vi médico falando isso. Ai, meu Deus do céu. Em WhatsApp e tal. Então, a questão é a seguinte, por que no frio, geralmente, as viroses se manifestam mais? Por causa da aglomeração das pessoas. A gente fica mais fechado. Porque dissemina mais. O clima é mais seco também. Propicia mais as viroses, os vírus estarem no ar. Doutor, mais uma pergunta, deixa eu perguntar para ele. Essa coisa, porque ela falou da ansiedade, às vezes a pessoa ansiosa também, uma das coisas da ansiedade é a falta de ar, né? A pessoa tem... Também. A ansiedade dá... isso. Aquela sensação de que não dá volta. Exatamente. Então, assim, a falta de ar, é isso que é muito difícil, né? A pessoa começa a ficar ansiosa, começa a sentir falta de ar vai ser obrigada a se expor num ambiente que tem gente contaminada. E aí vai chegar lá o médico e vai identificar que ela não tem uma dispneia real, orgânica, por causa de uma pneumonia. Então, o conselho do doutor, calma. Calma. Vamos mais uma aqui, doutor. O senhor está bombando na internet, porque não está aguentando. Olha, a Edicleide fala, tenho bronquite asmática. É diferente de asma, tem bronquite asmática. Como fazer para me proteger? Bronquite asmática mesma coisa, sinônimo. Como fazer para me proteger? Mesma coisa. Isolamento. Proteção, isolamento e as pessoas que convivem com ela na casa, que tenha que sair eventualmente, tem que ter cuidados para não levar contaminação para dentro de casa, né? Eventualmente alguém precisa sair para trabalhar ou para alguma coisa. Comprar trabalhos essenciais, ou vai no mercado, ou vai na padaria. Então tem que chegar em casa, tirar o sapato, tirar a roupa, botar a roupa num plástico, deixar fora de casa, já ter um enxoval para entrar dentro de casa e entrar e ter o álcool, porque o álcool realmente é importante e eficaz. Né? Água e sabão é importante. Água e sabão é importantíssimo durante 20 segundos. Lavar a mão com água e sabão durante 20 segundos. Eu sempre recomendo às pessoas que eu aprendi, cantar 2 parabéns para você. Enquanto você está lavando a mão, você canta 2 vezes parabéns para você. Dá 20 segundos certinho. Porque o sabão, essa exposição do sabão ao vírus, quebra a cápsula do vírus. Porque o problema a gente estava falando, o problema do vírus é que ele tem uma cápsula de gordura. De gordura. É uma capa... É uma capa de gordura. Uma lipoproteica. Lipoproteica, né? E o sabão o que faz? Tira a gordura. Destrói. Como o álcool também destrói ele. Destrói a gordura também.
Tem mais aí, gente? Vamos lá? Tem mais ali. Vamos lá. Ó, a Marcela Pereira, de Vila Velha, no Espírito Santo. Quais os cuidados que eu devo ter para que o coronavírus não se instale no meu sistema respiratório? Também devo cuidar do meu sistema imunológico? Pelo que eu vejo, ela não é do grupo de risco, ela não tem problema, comorbidade, não tem nada, e ela está preocupada, como todo o Brasil inteiro está preocupado. Como faz? Então, nesse primeiro momento, o que está se dizendo é o uso de máscara para quem está exposto, que é a classe médica, a classe de saúde, né? Sei. Mas, na verdade, todos devem usar máscara. Todos devem usar. Todos. Então, saiu de casa, põe a máscara. Pode falar, mas ele está sozinho na calçada, põe a máscara. Né? Se você está sujeito a sair para ter que sair, você vai ficar sujeito à exposição, usa máscara. Primeira coisa, se você pode se isolar, se você pode respeitar a quarentena, respeita a quarentena. Isso. Né? E ela falou sobre cuidados imunológicos. Né? Cuidar do meu sistema imunológico. Então, assim, tem coisas interessantes. Não tem nada, assim, científico que eu vou dizer, mas é importante fazer. Por exemplo, consuma alho. Alho. Então, faça uma infusão de alho, né? Consuma bastante, porque o alho tem um efeito imunológico importante. Interessante, olha. O salgueiro. Né? Também tem efeito importante. Tem um matinho, a equinácea. Equinácea é um fitoterápico também. Também é importante. Quer dizer, bastante limão, né? Limão, olha fruta cítrica que você deve consumir. E o tal do vinagre? Vai evitar de pegar o vírus. Esse negócio do vinagre, que uma vez isso apareceu no WhatsApp. Toma vinagre, não tem bobagem. Nada a ver. Não tem nada a ver, né? Acho que tem que se alimentar direito, tem que se hidratar muito. A hidratação é fundamental. Hidratação fundamental. E essa questão de uma alimentação boa também, né? Alimentação certa, direitinho, não precisa exagerar na alimentação, mas comer principalmente verduras, legumes, e sempre que botar alimento para dentro de casa, passa álcool, higieniza esses legumes e na hora de consumir usa água sanitária na diluição certa. Na diluição certa, né? Que a água sanitária é 2%, se eu não me engano, 2 ou 2,5% que você compra na venda. Isso. Você dilui na quarta parte, você pega um copinho... 1 por 5, Você dilui 1 para 4, 1 para 4, 1 para 3, melhor dizer. 3? Um copinho para 3 copinhos de água filtrada. E aquilo lá você pode fazer a... Você lava alface, lava a mão. Lava a mão também, que é... Também, a água sanitária não é eficaz para outros vírus, mas para o coronavírus ela é eficaz, como o álcool. O álcool é mais eficaz, mas também é. Olha que interessante. E o álcool, a gente agora está liberado o álcool 70 graus, 70 quilos, sabe? Ali no supermercado também dá para... Porque não dá para... E eu vi agora no noticiário que a Ambev está fabricando álcool e doando. Está fazendo, é verdade. Tem uma fábrica de cachaça também lá em Minas que está fazendo. Tá doando álcool, está fabricando álcool. Olha aí. Vamos lá, gente. Tem uma pergunta aqui, ó. O Pedro Henrique, é de Pinheiro, São Paulo, aqui do bairro, aqui, né? Vamos lá, sou fumante por 24 anos e tenho 47 anos. Nossa, começou a fumar cedo, hein, olha. E tenho 47 anos atualmente. Não consigo fazer o isolamento, pois minha empresa continuou com os serviços. Eu pertenço ao grupo de risco? Claro que sim. É um motivo para que eu me afaste do trabalho? Fumante, doutor. 47 anos? Ele tem 47 anos e ele tem 24 anos que ele fuma. Ele é o do grupo de risco. Grupo de risco. Do grupo de risco. E ele o tabagismo é um dos quesitos que é paciente de risco e tem que ser afastado, sim. E devia aproveitar e parar de fumar agora, não devia? Sim. Eu acho que agora devia ser um momento de parar de fumar. Atenção, tem gente aqui que também devia parar de fumar. Tá bom? Tá certo? Eu acho que era o momento da gente parar, também, aproveitar isso, sabendo? E tomar uma decisão, né, doutor? Exatamente, tomar uma decisão e pensar na saúde, na vida, né? Porque o senhor é otorrino e o quanto que o senhor lida com essa questão do Muito, tabagismo, porque né, demais, né? A gente aconselha o tempo todo e a gente vê a desgraça que o tabaco faz no dia a dia. Câncer de laringe, câncer de boca, fora as outras... Coronário, vascular, isso, tudo, isso, né? Posso dar os contatos do senhor, doutor? Gente, só para fazer mais uma pergunta aqui. As pessoas, eu gostei muito dessa indicação do senhor. Falou de ter calma, de ter paciência, ter momento. E eu acho que isso é muito importante nesse momento agora. É verdade. E ter cuidado com os sintomas, que o senhor deixou muito claro, né? O sintoma primordial é a falta de ar, né? A falta de ar, né? A tosse é uma tosse, não é uma tossinha à toa, né? É uma tosse
tosse incessante. Isso, tosse seca e o mais importante, o sinal mais preocupante é a falta de ar durante 48 horas. Ah, durante 48 horas. E que venha progressivamente acontecendo, né? Aumentando, né? Aumentando. E febre, né? E febre. Febre também. Febre por mais de 2 dias tem que procurar também assistência. A tosse não é uma tosse de pigarro. Não é, é uma tosse mesmo respeitável, né? Exatamente. Doutor, eu quero agradecer. Olha aqui, gente, eu vou dar os contatos do doutor Edson Monteiro, né, que nos esclareceu, mas, sobretudo, trouxe para mim tranquilidade para todos nós. Isso é muito importante. Olha, o site que eu vou dar do IBRACE, www.ibrace.org. Não tem BR, né? ibrace.org, tá bom? O e-mail é edsonmonteiro@ibrace.org, tá bom? E o telefone do Dr. Edson é 0 operadora 11 2950 2339. Pode entrar em contato, 2950 2339, né? Otorrinolaringologista. Olha aí, doutor Edson Monteiro. Muito obrigado, doutor. Obrigado você. E a próxima vez eu vou conversar com o doutor Edson sobre Vespa. Já tirei as fotos aqui para te mostrar. Ah, eu quero ver. A lambreta da Olha, deixa eu ver. Vamos aqui, ó. Essa aqui é essa aqui mesmo. Olha lá, a outra 63. Mostra a lambreta ali para ela. Essa é 63 e essa é 57. Olha lá, gente. Tá aqui. 63, essa é uma lambreta. Essa aqui verdinha é uma lambreta. A de trás é uma diferente. A lambreta era... Tá vendo? Que demais, olha. Vou fazer o encontro dos vespeiros aí. Ai, me bota lá. Agora, para onde que a gente vai? Eu vou para lá, então, doutor, o senhor pode ir para lá também. Vamos lá. Olha lá, isso. E eu não podemos abraçar, não podemos... Obrigado.